Dia dos Pais me convidou a pensar no Dia do Pai. Qual seria o melhor dia para o Pai? Pai Celeste. O que seria para ele um grande dia? Eu imaginei que Jesus é aquele que saberia melhor explicar o que é para o Pai o melhor dia para ele. Talvez não seja o domingo, talvez não seja o sábado ou a sexta-feira, não. O dia do Pai parece que vai ser explicado em Lucas, capítulo 15, que você abriu sua Bíblia lá, nos versículos 11 em diante. A famosa parábola do Pai amoroso. A gente chama a parábola do filho pródigo, a gente esqueceu do filho, sempre esqueceram dele, né? São dois filhos, né? Só falam de um, né? Então, alguém resolveu chamar a parábola do Pai amoroso, que aí lembra do pai, e os dois filhos ficam iguais na história, né? E eu vou ler essa história com vocês, mas eu vou tomar a liberdade de vez em quando traduzir, não é? Para a nossa modernidade. Lucas 15, porque eu acho que nesse trecho nós vamos entender qual é o dia que deixa o pai feliz. Eu quero que todos os pais aqui também tenham o dia dos pais felizes, né? Eu estou feliz, graças a Deus. Mas o pensamento primeiro é como é que o pai pensa. Talvez aí os pais também podem se aproximar do pai no pensamento. Diz lá em Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. Versículo 12. O mais moço disse: pai, o senhor está demorando demais para morrer, velho. Eu estou de olho no dinheiro e você não sai fora. Dá para mim antes que eu me canse. É mais ou menos isso que ele disse. Não, Paulo, isso eu nem tenho medo. Eu não me entendo porque na cultura antiga, pedir a herança antes da morte do pai era um ato e declarar que era que morra. É isso que está dito aqui. E a resposta do pai podia ter pegado um pedaço de madeira bem grosso e duro e resolvido ali aquilo naquela hora. Isso é que devia ter acontecido. Mas, e o pai repartiu os bens entre eles. Esse pai, eu não entendo. Mas ele fez isso. Ele tinha lá a propriedade dele, pegou o seu filho, dividiu. O filho mais velho leva duas partes, o filho mais novo leva uma parte. Um terço foi na mão desse, vamos dizer o nome, desse sujeito. Né? E ele, então, versículo 13, passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. A vizinhança olhava para ele, remedar, vendeu a herança, queria que o pai fizesse, foi embora assim, olha, essa herança está na família há gerações, e ele joga para trás assim, como se fosse lixo, foi embora. A vila inteira, o vilarejo inteiro ficou de olho naquele renegado, naquele menino mal educado, ingrato, malvado. Mas partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Esse é o comentário. Jovem, nada na cabeça, nem respeito aos pais, não tinha respeito nem possível, gastou dinheiro com sei lá o que, não tem nem. Só nem imaginava que não vale a pena. Né? Domingo estão oferecendo coisas boas, né? Mas gastou tudo. E aí, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Quando vem a dificuldade econômica, né? Até quem está preparado tem que apertar o cinto. Imagina os preparados. Ele estava totalmente sem condições. Aí diz no versículo 15 que ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Talvez nesse tempo de gastança, que ele, né, distribuiu dinheiro para todo lado, talvez ele fez dar um network, né? Fez uma pequena amizade, que ele foi lá e o texto diz que ele grudou no cara, nem um carrapato, grudou. Ele estava dizendo: me dá um emprego, me dá um emprego. Aí o cara pensou: já sei,
Eu não posso dizer não para ele, porque é muita malvadeza. Mas eu vou dar um emprego que ele não aceite. Olha, você é judeu, né? Eu só tenho uma vaga, você não vai querer que seja judeu. Eu tenho até vergonha de dizer, é para guardar porcos. Você é judeu, não come porcos, né? Você não vai aceitar. Eu aceito. Eu quero. Meu pai, vai para o hospital. Mas o serviço era miserável. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dava umas bolotas, umas vagens, coisa que só o porco come mesmo, né? Lá no Nordeste também, quando tinha tempo de eles cortavam os cacos e davam para o porco comer. Ninguém comia aquilo, mas o porco comia e ficava parrudo, né? Então, essa comida dos porcos, ele comia, mas, lógico, ele não tinha nada para ele. O judeu vai comer o quê? Do porco que abatesse, que morresse, né? Nada. Ele não tinha condições de ter vida. Aí então, sim, caiu vencido, versículo 17. Finalmente esse cara pensou em alguma coisa na vida. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, peguei contra o céu, contra Deus, ele dizendo de você, mas me deu um emprego, eu pago tudo. Me deu um emprego, eu ainda sou mal, eu vou pagar. Ele me deu um emprego, eu pago. Pensou, os empregados na casa do meu pai não passam esse perrengue que estou passando aqui. Então eu volto para a casa do meu pai, mas ainda eu sou homem, né? E eu quero o emprego. E eu devolvi. Esse é o plano, ensaiou bem e foi. Versículo 20 diz que arrumando-se foi para o seu pai. E aí ele ia longe. Ele veio andando. Eu vou imaginar que a casa do pai está aqui numa chácara, uma pequena fazendinha no morro. E ele vem lá andando pelo meio da vila, né? O pessoal da vila fala: o que é esse cara? Esse é um menino. Veio renegado, olha aí, está um farrapo, está um lixo, olha só, está mais sujo, não é? Que coisa mais feia, está cheirando até porco, olha. E ele passando, e o pai lá na casa tem um moço que vem andando lá, até parece meu filho. Olha, ele até anda, não anda que nem o meu filho. Parece meu filho. Aquele moço é o meu filho. É o meu filho. E o velho sai correndo. Gente, isso não se faz. Os velhos no Oriente andam fazendo coisa, né? Com aquela roupa. Esse velho levanta a roupa e sai que nem uma criança, maluco, correndo. E o jovem, viu? É o meu pai que vem sacando bater, ele está sem nada na mão. O que vai acontecer, né? E ele vem correndo, e quando ele começa o discursinho dele, ele tentou, né? Ele chegou, e o pai foi chegando, e ele disse: pai, peguei contra Deus, Deus do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O discurso não continua o discurso, não. Me dá um emprego, eu pago tudo. O pai correndo pelo meio da aldeia, os homens da aldeia estavam olhando para o renegado e falaram: o que agora esse velho louco está fazendo? Está correndo, que isso? Antes falavam mal do menino, agora falam mal do velho, porque o velho está fazendo mais vexame do que o menino. Onde já se viu correr assim? E ele veio correndo, e ele abraça o menino, ninguém mais vê o menino. É uma túnica e um homem ancião em cima do moço. Ele abraça aquele moço, e naquele abraço o moço tenta manter o discurso, mas ele diz: não posso dizer que vou pagar tudo, nem que botei o emprego, porque eu estou sendo tratado como filho e não como empregado. E o pai chama o servo, que chegou atrasado para acompanhar a corrida do homem: traz agora, não é que eu vou pôr lá em casa, traz já o sapato, põe um anel dele.
Põe a melhor roupa, a melhor roupa para casa é meu pai. Pega a minha melhor roupa, põe ele. Vestiu o menino ali no meio da aldeia, e vestido, com sapato no pé, com anel no dedo, com roupa de herdeiro, ele volta para casa. E cheguei em casa, lá o pai fala: sabe dizer morto aquele que nós estamos guardando para a festa? É hoje. Pode abater o bezerro, chama a vizinhança toda, anuncia lá na vila: hoje tem churrasco, hoje tem uma festona, porque o meu filho está perdido, voltou para casa. Esse estava morto e rebelou, agora vai ser festa. Esse é o dia dos pais. Esse é o dia da alegria. E começou a festa. Mas a história não termina aí, né? Versículo 28, o filho mais velho, na verdade, versículo 25, o filho mais velho trabalhou o tempo inteiro lá na fazenda, lá no campo, agora estava voltando para casa. E ouviu aquela música, a festa, todo mundo chegando, a algazarra. Aí ele chama o menininho e fala: o que é? O que está acontecendo aí? O que não tem na casa? O menino nem entende. Teu irmão voltou e o teu pai deu uma festona. E o filho, então, não aguenta. Aquele negar, não aguenta. E o pai sai de novo. Um pai digno não tem que conversar com o filho e falar: entra, e acabou. Ele é o dono, ele é o senhor da casa. Esse pai não tem jeito, ele sai de novo. Ele correu atrás de um filho, agora ele vai atrás de um. E ele chega lá e fala, quando ele chega para falar para o filho mais velho diz assim: faz tantos anos que eu sirvo o senhor como um escravo. A palavra que eu trabalho que nem um cão aqui, sirvo que nem um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabritinho magro para fazer a festa dos meus amigos. Agora chegou esse bandido aí, que gastou seu dinheiro, sabe em quantos prostíbulos, e ele a imaginação dele, que colocou as coisas tudo nele. A história não disse nada, mas ele ficou imaginando o que irmão da loja. Cada um imagina o que faria, né? Ele imaginou o que ele faria. Enfim, esse filho seu vem e você dá um desenvolto para ele, faz uma festa para ele, e está muito bravo. Ele acha que o pai não honra o mérito dele. O fato desse Caxias, ele ter ficado ali usando o pessoal pensando na festança do outro, mas ele ficou ali, né, naquela condição. E o pai vai dizer: meu filho, a palavra é carinhosa, meu filho. Como ele falou do outro, meu filho. O irmão disse: o teu filho. Mas ele fala: meu filho, você está sendo comigo porque eu tenho nascer. Não se preocupe. Tudo é seu. Você não pensa que eu vou dividir uma herança com ele? É tudo seu. Está tudo certo. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, não é só meu filho, esse seu irmão estava morto e revivido, estava perdido e foi achado. E com base nessa interpelação, o pai abre o coração dizendo: meu filho, você tem a mim, você não precisa de um cabrito, você não precisa de uma festana, uma festinha, você entendeu errado, você não tem que me servir como escravo, porque nós temos um relacionamento de pai e filho. Esse homem, não quero fazer ignorância, mas ele tinha 2 filhos perdidos, um lá longe e outro perto. Um lá fora e um aqui dentro. E os dois não entendiam, pai. Na verdade, eu vou dizer para você, nem eu entendo esse pai. Ninguém entende um pai tão bom. Ele é tão bom que cansa. Ele é tão bom que dá uma certa raiva dele. Mas ele pergunta para o filho: nós precisamos fazer isso. E aí fica o versículo 33 como sugestão retórica de respeito. O que verso 33? Não, porque não tem, pois é. Todos os analistas que leem essa parábola falam: Jesus deixou a parábola faltando uma última frase para fechar.
filho mais velho entrou ou não? O filho mais velho acolheu o apelo do pai ou não? Fica que nem aquele programa antigo, você decide. Você decide o final, né? Você diz se vai acontecer ou se não vai acontecer. E essa foi a técnica de Jesus, porque essa palavra foi contada àqueles que criticavam a mensagem de Jesus sobre como o Pai era bom. Mas esse é o dia do Pai. Duas coisas são importantes no dia do Pai. Para o Pai Celeste que eu pude entender aqui. O dia do Pai, o dia que alegra a Deus sobre a maneira que Ele mata um bezerro gordo e faz uma festança, o dia do Pai é o dia em que a salvação é recebida. Quando o Evangelho é passado, quando uma pessoa se converte, ele tem mais alegria por aquela alma convertida do que por 99 que já estão aqui tranquilos. Porque aquela pessoa que precisava agora do abraço. Aquela pessoa que precisava ocultar aquele monte de mancha de pecado pelo manto bondoso e generoso do Pai. Ela precisava reconhecer que esse Pai quer tratá-lo como filho amado, embora ele se comporte como um renegado de ódio, de desprezo, né? Mas essa salvação, o dia do Pai, o que alegra o Pai é quando há salvação, que não é mérito, nunca é mérito, nunca ninguém merece nada. Ainda bem que o filho que voltou não quis, eu vou pagar, hein, pai? Como ele vai pagar? Ele abandonou a meritocracia, ele abandonou o mérito na hora, ele aceitou ser perdoado e receber a graça da aceitação do Pai naquele momento. Ele volta para casa. O que deixa o Pai contente é quando a gente aceita o perdão. Aceita o perdão sem colocar um ingrediente pessoal. Eu aceito o perdão, mas olha, eu sou, né? Aí eu vou, eu prometo. Não, aceito. Aceito que o Senhor me perdoe sem eu emprestável pessoa. Né? E aí, o resultado é que Deus se permite. Mas o dia do Pai não fica feliz só com isso, porque tem outro fim. O dia do Pai é o dia em que a salvação é celebrada, onde ela é festejada. E ele precisa de outro filho festejando também. Quando nós temos nessa história aqui um filho que não compreende o pai, que não aceita a bondade do pai, isso deixa o pai triste. Quando o segundo filho entender o que o pai está dizendo, entender como o pai ama, entender que o que o pai quer é essa comunhão, essa celebração em toda a salvação com todos, aí o pai fica feliz, porque é um dia de salvação e um dia de celebração, e na verdade os dois vão juntos, porque justamente a nossa inclusão nessa festa do Pai não é por nós merecermos, é porque Deus é tão bom. Talvez nós que estamos um pouco mais acostumados com a vida comunitária, nós podemos chegar ao ponto de achar que nós estamos bem, né? Deus até tem a vantagem de ter alguém como eu, né? Ele ganha alguma coisa com isso. Mas não. A comunhão de Deus conosco é sempre um ato generoso, de bondade misericordiosa, em acolher tanto que nós julgamos muito viciado, como aquele que nós não sabemos das fraquezas, mas que está desviado aqui bem pertinho. Todos precisamos dessa salvação. Festejar da salvação dada de graça por Deus. Então eu vou dizer o seguinte: vocês filhos que estão aqui, semana passada nós estávamos lá no Antigo conversando com uma mãe, ela estava muito tarde. Uma senhora que está na igreja, sei lá, 50 anos, 60 anos. E ela estava triste, uma coisa mais. A única coisa que eu pedi para Deus é que meus filhos ficassem no Evangelho. E alguns dos filhos não estão ficando. Então, para vocês filhos, saibam que o seu pai tem os valores deste pai da história, do pai de Jesus Cristo. Se o seu pai gosta do pai de Jesus Cristo, saiba que o seu pai vai gostar muito de ver vocês, os meus filhos aqui,
mais quero de vocês fiquem em Jesus. E eu sei que cada pai aqui poderia dizer que eu quero que vocês fiquem em Jesus. A alegria não tem alegria maior que essa. Eu vou para frente, eu vou embora, né? Vou embora daqui. Mas eu sei que quem ficou comigo e vai encontrar comigo, estar aqui em conta. Mas também, eu quero dizer para todos nós, que estamos aqui, que somos pais, que a alegria maior é que nós celebremos toda e qualquer salvação que vem. Porque quando nós acolhemos uma alma que se entrega a Jesus, nós estamos promovendo de novo essa festa que ocorre no coração de Deus, de cada alma encontrada em Jesus. Então, se você não é um discípulo de Cristo, não tomou a decisão de seguir Jesus a vida inteira, então, lembra, o Pai está aqui esperando lá no caminho. Está querendo ver o seu jeito de andar chegando perto. Ele vai correr assim. Esse Pai da história é só um aperitivo, uma amostra grátis da grande misericórdia e bondade do Pai Celestial, Pai de nosso Jesus Cristo, nosso Pai. Então, aqui, o Dia dos Pais de hoje, eu espero que seja feliz para todos os pais. Lembre que você, que o nosso Pai, quer compartilhar com todos salvação e celebração. Que você faça isso na sua vida, na sua família, e que você também seja você, esse filho que vai no Pai.